Boa tarde aos senhores conselheiros, Kleber Domingues, Luiz Henrique Magion, ao diretor-geral Dair Gonçalves, aos colegas que nos acompanham. Estamos dando início à reunião de número 22, ordinária, 22 de 2020. E item 1, apreciação das minutas das atas número 18, 2020, ata número 19, 2020 e ata 20, 2020. De início, então, já quero pedir a aprovação das atas aos senhores conselheiros. Eu aprovo. Conselheiro presidente, eu só estive presente na sessão da ata do dia 20, que eu estava de férias nas outras. Essa eu aprovo também. Ok, então as atas 18, 19 e 20 aprovadas só com a restrição, as duas que o conselheiro Magion estava de férias. Item 2 das deliberações, item 2.1, vamos deliberar sobre o encaminhamento número 48/2020 SE da presidência, referente ao processo 001426390019.3, que trata da minuta de edital de concorrência para a concessão do serviço de estação rodoviária da 4ª categoria no município de Fazenda Vila Nova. Esse processo inicialmente foi para a conselheira Elizabeth e nós precisamos agora fazer o encaminhamento desse processo. Eu vou ler todos aqui, depois a gente entra em cada um deles. Item 2.2, deliberar sobre o encaminhamento número 46/2020, proposto pelo conselheiro relator Kleber Domingues, referente ao recurso da empresa RGE Sul, a decisão contida na RED 572/2020, referente ao certificado de descumprimento do TAC, número 021/2012, processo número 000-728-3900-18.8. No item 2.3, deliberar sobre o encaminhamento número 57/2020, proposto pelo conselheiro Luiz Dallen, referente à homologação das tabelas tarifárias encaminhadas pela Metroplan, da revisão tarifária de 2019 da Ulinor, processo número 00-1067-3900-18.2. E, por último, das deliberações, deliberar sobre a homenagem à conselheira presidente Maria Elizabeth Rosa Pereira, atribuindo seu nome à ouvidoria da Gergs, no processo 00-375-3900/28. Então, inicialmente aqui, vamos só um minutinho, vamos pegar caminhamento número 48/2020. Prezados conselheiros, fazer a leitura. Foi constituído o grupo de trabalho nomeado pelo governador do estado para o exame das minutas do edital e do contrato para a concessão do serviço de estação rodoviária composto pelos representantes da Agergs, CAGE, Dair, PGE e Secretaria dos Transportes. Os referidos editais foram analisados segundo orientação traçadas pelo grupo de trabalho. Durante o trâmite dos processos, a Agergs, por meio das diretorias de qualidade, de tarifas e de assuntos jurídicos, apresentou diversos apontamentos e recomendações e encaminhou os expedientes ao Dair para as providências cabíveis. Os expedientes retornaram do Dair, contendo manifestação da CAGE e PGE, aprovando as minutas do edital. A diretoria de tarifas analisou a minuta do edital, esclarecendo que as sugestões feitas anteriormente foram contempladas na nova redação da minuta do edital, especialmente no tocante à inclusão da possibilidade de tarifa de embarque. Nesse sentido, opina pela homologação do edital. A diretoria de qualidade analisou os novos documentos, registrando que contemplam os requisitos de qualidade. O diretor-geral pontua que as áreas técnicas manifestaram-se favoravelmente à homologação do edital e encaminha o processo ao Conselho Superior opinando pela homologação.
oportuno destacar que as competências regulatórias da Agergs estão expressamente previstas na cláusula 19 do contrato. Analisando o processo, verifica-se que a minuta do edital, trazida agora para a homologação deste Conselho, foi objeto de minucioso estudo pelo grupo de trabalho instituído, conforme constam nas diversas atas de reuniões e dos pareceres técnicos juntados aos expedientes. Em reunião administrativa desse Conselho, realizada no dia 19 de janeiro de 2019, com a presença dos conselheiros e diretores, foi possível esclarecer dúvidas sobre os minutas dos editais semelhantes a deste processo, bem como sobre a forma como os trabalhos foram desenvolvidos, restando pacificada a possibilidade de serem homologadas as minutas dos editais. Na sessão do Conselho Superior número 75, 2019, realizada em 10 de outubro de 2019, o representante do Sindicato das Agências e Estações Rodoviárias do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Nelson Nou, entregou o ofício número 16, 2019, questionando nos modelos de edital em geral a redação das cláusulas 8.3 e 11 da minuta do contrato de concorrência para a concessão do serviço da estação rodoviária. Na ocasião, o Conselho deliberou suspender a homologação dos editais para melhor análise da matéria, conforme o processo número 0012880390019.1, no qual, após a manifestação do DAER, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da Agergs, por meio da informação número 29119, esclareceu que, primeiro, a redação da linha I na cláusula 8.3 das minutas dos contratos está de acordo com a resolução número 6.725/2015 do Conselho de Tráfego do DAER, com cópia, artigo 43 da Lei número 834/2016 e com o Decreto Estadual número 21072/1971, e opina pelo indeferimento do pedido quanto a esse item. 2. A redação da cláusula 11 das receitas, das minutas dos contratos, não exclui nenhuma forma de remuneração prevista na lei, número 14.834/2016, e no decreto 53568/2017, sendo este o entendimento da assessoria jurídica da CELIC, através do SEI número 0251527, das áreas técnicas da Agergs, através do SEI número 252935, e do DAER, através do SEI 0259494. Opina pelo indeferimento do pedido quanto a esse item. Assim sendo, a fim de imprimir a celeridade que a demanda exige, propõe a homologação da minuta do edital de concorrência para a concessão dos serviços de estação rodoviária do município de Fazenda Vila Nova, emitindo-se a respectiva resolução. Assina Maria Elizabeth Rosa Pereira. Está para deliberação. Eu voto concordando com a deliberação proposta pela conselheira Maria Elizabeth. Eu acompanho a manifestação da conselheira. Ok, acompanho também, então, aprovada a deliberação. Vamos agora ao encaminhamento número 57/2020. Processo número 001-067-3900-18.2, homologação das tabelas tarifárias encaminhadas pela Metroplan. Considerando que a Agergs, por meio da resolução decisória número 51/2019, aprovou o percentual de 4,4335% da revisão tarifária do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração do Litoral Norte, ao Linor, considerando que a Metroplan disponibilizou em 27 de março de 2020 a Agergs as tabelas tarifárias com os valores nominais, considerando também que a informação da Diretoria de Tarifas, número 46 de 2020, recomenda a homologação das tarifas com os valores nominais das tarifas da Ulinor, elaborada pela Metroplan, e considerando os termos da deliberação número 14 de 2018 do Conselho Superior da Agergs, que aprovou o rito sumário para trâmite dos processos que envolvem apenas a homologação das planilhas tarifárias, cujo percentual já tenha sido decidido por essa agência, propõe, então, homologar as tarifas para o transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, ao Linor, constante nas tabelas anexadas ao processo, através do documento 0268458. Assina conselheiro relator Luiz Davi.
Para deliberar. Concordo com a homologação. Acompanho o relator. Ok, então, aprovada essa deliberação, passo agora... 46. Passo para 46, eu só pulei porque eu já queria aproveitar que eu estou com o visor aberto. Deliberar sobre encaminhamento no 46. Esse fica com o conselheiro Kleber Domingues. Por favor, Kleber. Tá. Encaminhamento número 46, 2020, processo 0728-3900-188. Trata de recurso interposto pela RGE Sul, a decisão contida na RED 572-2020, referente ao certificado de descumprimento de termo de ajustamento de conduta número 021-2012. Prezados conselheiros, neste presente processo, houve deliberação no Conselho Superior através da resolução decisória RED 572-2020. Decidindo por conhecer o recurso da concessionária RGE Sul e não provê-lo, por inadimplência ao termo de ajustamento de conduta número 021/2012, autorizando a cobrança de multa no valor de R$ 880.908,61. A companhia foi oficiada a decisão com prazo de 10 dias para apresentação de recurso à ANEEL. O expediente foi encaminhado à GPE, que, através do memorando número 24/2020 GPE, manifestou seu entendimento, informando que, da leitura do recurso da distribuidora, carta número 032-RR-RGE-2020, não verificou fatos novos ou argumentos que modifiquem a decisão contida na resolução. Acrescenta que, em seu recurso, a distribuidora reitera os argumentos já apresentados em instâncias anteriores, reforçando o pedido de aplicação da jurisprudência administrativa de processos tramitados na ANEEL. Sobre os critérios adotados nas jurisprudências, as informações DJ AGERDS número 247/2019, documento 254398, e número 14/2020 GPR, documento 263994, já abordaram os entendimentos técnicos e jurídicos, opinando pela não aplicação da jurisprudência. Assim sendo, em juízo de reconsideração, com base na manifestação apresentada pela GPE, proponho a este Conselho a manutenção da decisão exarada através da resolução decisória RED 572/2020 e o encaminhamento do expediente à diretoria da ANEEL para apreciação. É como voto, senhores conselheiros. Aprovo o encaminhamento. Acompanho o relator. Obrigado. Bom, ainda falta deliberar sobre a homenagem à conselheira presidente Maria Elizabeth Rosa, atribuindo seu nome à ouvidoria da AGERGS. Eu estou tentando abrir o processo aqui. Eu não sei se precisaria abrir o processo para leitura ou não precisa. Não, né? Então vamos só votar, por favor. Aprovam essa homenagem? Conselheiro Kleber. Concordo com a homenagem. Conselheiro Magion? Concordo também. Ok, então, de comum acordo, estamos todos de acordo. Item 3, comunicações. Foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo número 000-461-3900/173, que trata de recurso ao auto de infração número 17/2019, relativo à fiscalização dos serviços prestados pela Corsan no município de Getúlio Vargas. Conselheiro relator, Luiz Dahlen. Conselheiro revisor, Luiz Henrique Magião. Processo número 000-267-3900/23, que trata do reajuste tarifário da travessia hidroviária de veículos entre Triunfo e São Jerônimo. Conselheiro relator, Luiz Mangion. Conselheiro revisor, Kleber Domingues. Processo número 000-288-3900/20, que trata da alteração da resolução normativa número 37/2017 e que disciplina a compensação financeira por interrupções de longa duração do abastecimento de água. Conselheiro relator, Luiz Dahlen. Conselheiro revisor, Luiz Henrique Magion.
Processo número 13.3900.00312.2, que trata de recurso da Cooperativa de Energia Coprel, a decisão da GPE, referente ao pedido de ressarcimento de danos elétricos feito pelo consumidor Carlos Eduardo Rotter, relator, conselheiro Kleber Domingues e revisor, conselheiro Luiz Mangione. E ainda, para finalizar, o processo 000-297-3900-29, que trata do reajuste tarifário da Corsan, conselheiro relator Luiz Mangione, conselheiro revisor Luiz Daro. Item 3.2. A ANEEL informa o pagamento pela empresa CEGT das multas referentes aos autos de infração 08/2018 e 0004/2018, processo SEI 10.35.39.00.18.1 e 10.37.39.00.18.7. Assuntos gerais, item 4. No item 4.1, relato do diretor-geral referente aos termos aditivos para a reclassificação das estações rodoviárias, conforme segue. Estação rodoviária de Farroupilha, termo aditivo número 1 ao contrato AJ CC 00514, reclassificação de segunda para terceira categoria, processo 001559390019.5. Estação rodoviária de Canguçu, termo aditivo número 1 ao contrato AJ CC 00415, reclassificação de segunda para terceira categoria, processo 1561390019.5. Estação rodoviária de Candelária, termo aditivo 1 ao contrato AJ CC 00315, reclassificação de segunda para terceira categoria, processo 018-3900-20. E a estação rodoviária de Giruá, termo aditivo 01 ao contrato AJ-CC 01215, reclassificação de terceira para quarta categoria, processo 000-3900-24. Item 4.3, relato do diretor-geral referente ao termo de cooperação firmado entre a AGERGS e o Estado do Rio Grande do Sul para a regulação econômico-financeira do Parque Zoológico de Sapucaí do Sul. Processo 000-391-3900-18.3. Por favor, diretor-geral Odair. Senhor presidente, senhores conselheiros, demais presentes, boa tarde a todos. Iniciando então com o processo que trata da homologação da rodoviária ali no processo 1559-3900-19.5. Em relação a todos esses processos de estação rodoviária, vou fazer um resumo geral aqui, porque o encaminhamento é o mesmo. Uma vez que o processo iniciou lá no DAER, foi encaminhado à AGERGS, ele foi distribuído às áreas técnicas, as áreas técnicas analisaram a conformidade do processo e todos, então, estão, digamos, de acordo com a homologação. Como diretor-geral, então, fiz o encaminhamento ao Conselho Superior para a homologação desses processos de reclassificação das estações rodoviárias, tanto do processo 1559-3900-19.5, quanto do processo 1561-3900-19.5, também do processo 18-3900-20 e do processo 25-3900-24. Esses processos, então, de reclassificação das estações rodoviárias, analisados pelas áreas técnicas, de acordo para a homologação do Conselho Superior. Coloco, então, essas propostas de homologação à decisão do Conselho Superior. Aprovo. Aprovo as homologações. Aprovo também as homologações. Senhor presidente, senhores conselheiros, em relação ao processo de termo de cooperação firmado entre a AGERGS e o Estado do Rio Grande do Sul para a regulação econômico-financeira do Parque Zoológico de Sapucaí do Sul, esse já é um processo que já está em andamento há mais tempo, tanto é que o número dele
é 391-3900-189, que a gente já tinha anteriormente feito uma homologação e agora retornou para alguns ajustes. E o ajuste aqui que se propõe a partir das áreas técnicas, especialmente em relação à diretoria de qualidade, é de troca no item 2.2.4, a expressão ali, excluir a expressão em especial, no que tange a parte de sanções de advertência e multa em relação ao descumprimento da legislação aplicável, do contrato e das normas regulatórias pelo desatendimento aos critérios econômico-financeiros contábeis na aplicação da pauta tarifária, né? Então, a proposta aqui é de excluir, né, eliminar essa expressão em especial, para não haver confusão. Então, houve a manifestação das áreas técnicas, tanto da DJ, Diretoria Jurídica, quanto da DQ, Diretoria de Qualidade, e da Diretoria de Tarifas, sem óbice ao prosseguimento do feito. Assim, eu acolhi em integralidade os estudos técnicos e remeti para a deliberação do Conselho Superior. Coloco, então, em deliberação. Aprovado. Aprova a deliberação. Aprovo. Só uma correção, diretor. Só me repete o número do processo esse, porque eu tenho aqui como /183. É 18.9. Ele está incorreto o número ali. 18.9, o número correto. Tá bom. É bom corrigir, então. Isso. Pessoal, agora eu acho que se alguém tem algum assunto de ordem... Conselheiro presidente, faltou nós deliberarmos sobre o item 4.1 de assuntos gerais. Capacitação de servidores. Isso, bem lembrado. Isso, Okay, na minha pauta tem isso aqui, eu achei que eu tinha... Não, a minha também tem, eu pulei. Peço desculpas. Então, item 4.1, assuntos gerais, relato do diretor-geral referente à minuta de deliberação para capacitação de servidores. Processo número 00-1140-3900/170. Por favor, Odair. Senhores conselheiros, então, nesse processo consta uma minuta de deliberação para a capacitação dos servidores. Tá? Então, define no seu capítulo 1 a política de capacitação, em seu capítulo 2, então, são as definições em relação à questão de capacitação, cursos de extensão, de pós-graduação, de servidores. No capítulo 3, ela coloca em relação à disponibilização das atividades de capacitação, que é treinamento interno, participação de cursos, cursos de pós-graduação, de palestras, seminários. O capítulo 4, então, ele fala do requerimento, como é que isso deve ser feito pelo servidor, como é que ele deve, interessado em participação, com a definição da chefia. Depois do capítulo 5, um termo de compromisso que o servidor deve firmar em relação a esse curso, né, em relação especial à permanência, ao uso dessa capacitação. Depois do capítulo 6, os deveres do servidor, né, o que ele deve providenciar em relação a esse curso, em relação à frequência, em relação à aprovação, né? E no fim, também o capítulo 7 trata das compensações de horas, o capítulo 8 da prestação de contas que o servidor deve fazer em relação a esse treinamento, no capítulo 9 do relatório e da divulgação do conhecimento. Eu até vou assim me deter um pouquinho aqui, porque é uma preocupação sempre que a gente tem enquanto participação de eventos onde traga conhecimento para casa, que esse conhecimento ele seja divulgado e reproduzido dentro da agência. Então, esse capítulo ele trata desse tema aí da divulgação do conhecimento. E, no fim, as disposições gerais. Então, esse material já foi disponibilizado anteriormente para discussão
entre os conselheiros e os demais diretores e coordenadores dentro da casa, e colocado inclusive em consulta interna, e está então agora apto para aprovação pelo Conselho Superior, e eu coloco então para a deliberação. Eu só pergunto, antes da deliberação, eu pergunto só, diretor, nós discutimos na última reunião o aproveitamento do curso, não apenas com a presença em si do servidor, mas com o aproveitamento, vamos dizer assim, intelectual do servidor. Como é que ficou isso no final? Ficou mantido a redação como estava, ou seja, a reprovação exige, que era a questão que estava sendo discutido, a reprovação exige o reembolso, né, do curso, né? Ou seja, o servidor vai ter que ter a aprovação no curso e nas disciplinas também. Tá? Então, estou aprovando o encaminhamento da deliberação. Concordo com o encaminhamento. Concordo. Bom, ficou mais algum item de fora? Acho que não, né? A Estela deixou uma pauta boa para nós nessa reunião. A gente ficou meio que represado aí, agora veio... Ela soltou as comportas da barragem. Mas, sim, assuntos gerais. Alguém gostaria de manifestar algum assunto geral? Kleber, Magion? O que eu quero dizer é que essa experiência, a mim, transcorreu de forma tranquila e muito facilitada. Acho que as nossas reuniões subsequentes poderão ter um fluxo normal com o encaminhamento dos processos, que devem estar um pouco represados aí, né? Sim. Concordo, viu? Inclusive, já congratulo também a Secretaria Executiva, que ela nos ajudou em termos de suporte, né? Todos os processos, as informações necessárias para a reunião foram bem colocadas. Então, já agradeço de antemão. Conselheiro Magion? Não, eu concordo também com o conselheiro Kleber. Ficou muito mais fácil do que nós achávamos inicialmente, né? Exato. E também com esse programa que nós estamos usando agora também permite a participação de que qualquer pessoa que tenha interesse de assistir às nossas sessões o faça com facilidade. Odair, gostaria de fazer algum comentário geral? Eu gostaria, eu gostaria de agradecer todo o empenho, acho que todos estão aí de parabéns com toda essa dificuldade, né, que a gente está tendo em função da pandemia. A turma da AGEGS, a equipe técnica, os conselheiros, nós estamos numa convergência muito grande aí para fazer o processo continuar, as atividades continuarem, e o exemplo é esse nosso evento de hoje, essa nossa sessão de hoje aí, né, com o funcionamento, na minha opinião, pleno, qualquer pessoa pode ter acesso, pública, com a transparência necessária, né, então acho que nós até poderíamos ampliar nossa transparência com esse tipo de recurso que a gente está agregando aos nossos trabalhos. Eu acho que em termos de AGEGS, a gente tem que aproveitar, a gente tem conversado isso com a equipe, a gente tem que aproveitar para assimilar ao máximo as tecnologias que estão surgindo por obrigação aqui, né, pela necessidade, né, para que a gente traga isso para dentro da casa e incorpore ao nosso dia a dia essas tecnologias. Então, acho que estão todos de parabéns pelo sucesso até agora nessas atividades. Ok, pessoal. Vamos encaminhar o encerramento da sessão ordinária 22/2020, agradecendo a presença de todos aí e desejando aí um bom final de tarde para todos. Obrigado.